Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula da série onde estamos desenvolvendo uma aplicação do zero, utilizando linguagem Java, banco de dados MySQL e o framework ORM Eclipse Link. Na última aula, a gente trabalhou aqui nesse JFrame cadastro de empréstimos, sendo que a gente implementou a funcionalidade onde é possível agora adicionar novos equipamentos a serem emprestados dentro dessa tabela, tá? Vou executar aqui o código para vocês verem onde a gente parou, tá? Então aqui o funcionário a gente já está conseguindo buscar. A gente seleciona, ele vem para cá, e o equipamento também é a mesma coisa. A gente seleciona, define a quantidade e ele aparece aqui dentro da tabela. Inclusive a gente fez também aqui a parte de remoção, caso algum equipamento tenha sido adicionado dentro da tabela de forma equivocada, tá? Para finalizar então aqui este formulário, a gente precisa definir aqui agora o cadastrar empréstimo, tá? Que é justamente o botão que vai pegar todas essas informações e inserir dentro do banco de dados, tá? Então fechando aqui, antes de continuar eu vou abrir aqui o modelo do nosso banco, tá? Só para que vocês tenham uma ideia de como que a gente vai ter que fazer isso aqui, tá? O equipamento, que é o que é adicionado dentro do empréstimo, os equipamentos já estão salvos, tá? O empréstimo ele vai ser salvo agora juntamente com os itens, né? O que é o item, na verdade? Ele definir qual é o equipamento que está sendo emprestado naquele determinado empréstimo e qual é a quantidade daquele equipamento que foi emprestado, tá? Então, por exemplo, eu vou emprestar para o empréstimo 2 unidades de um data show. Então, todas essas informações estarão aqui na tabela de itens, né? Por isso que a gente tem uma relação aqui de muitos para muitos, porque num empréstimo a gente pode ter vários equipamentos e um equipamento pode ser emprestado N vezes, né? Diversas vezes, tá? Então, a gente tem que seguir a seguinte lógica na hora de finalizar o nosso formulário. Primeiro, a gente cadastrar o empréstimo, tá? Por que a gente tem que cadastrar o empréstimo? Porque para eu salvar o item, eu preciso do empréstimo ID. Então, esse empréstimo ele tem que estar salvo, tá? Então, salvar o empréstimo e depois, a partir daquela tabela de equipamentos, a gente poder salvar todos os itens daquele determinado empréstimo. Beleza? Então, podemos voltar aqui no nosso NetBeans e a gente vai criar aqui, então, na Action Performance do cadastrar empréstimo, o evento Action Performance. E aí a gente tem aqui justamente o local onde vamos fazer os inserts, né, na tabela empréstimo e na tabela itens, finalizando assim, né, a abertura de um determinado empréstimo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar aqui os controladores que a gente vai precisar para poder salvar, tá? Então criar os controladores necessários para salvar o empréstimo. Então eu vou criar aqui o empréstimo DAO, né? Então empréstimo JPA controller, empréstimo DAO é igual a new empréstimo JPA controller. Aqui eu passo o meu confactory, colocar até na linha de baixo aqui para ficar mais fácil, confactory.getEMF. Tá? Além disso, a gente vai precisar disso aqui também para o equipamento, porque a gente precisa buscar os equipamentos. A gente vai pegar o ID do equipamento na tabela e a gente precisa carregar as informações dele a partir do banco, né? Então, para eu buscar na tabela equipamento, eu preciso do equipamento JPA Controller, que vai se chamar equipamento DAO, e ele vai ser igual a new equipamento DAO. Aliás, new equipamento JPA controller, confactory, getEMF. E por fim, o itens JPA controller, itens DAO é igual a new itens JPA controller, confactory, getEMF. Beleza? Então, caso eu não tenha esquecido de nada, acho que são esses 3 controladores que a gente precisa. O empréstimo para poder
salvar o empréstimo, o equipamento para conseguir buscar cada um dos equipamentos e o itens, porque a gente precisa salvar também cada um dos itens dentro da tabela de itens lá no banco de dados, certo? Então, beleza. Próximo passo agora. Verificar se a tabela de equipamentos não está vazia. Beleza? Como que a gente faz isso? Ó, int conta linhas. Int conta linhas vai ser igual a tbl equipamentos get row count, tá? Esse método get row count retorna o número de linhas que tem dentro da JTable, tá? Então, beleza. O que eu tenho que fazer agora, ó? Se o conta linhas for igual a 0, eu dou uma mensagem de erro, tá? Coloco aqui, ó, jopchampagne show message dialog e coloco aqui selecione é necessário adicionar pelo, vou até colocar na linha de baixo também para ficar mais fácil. Vou colocar assim. É necessário adicionar pelo menos um equipamento, tá? Beleza. Caso contrário, né, se ele caiu no else, é porque tem pelo menos um equipamento adicionado dentro da tabela. Se tem pelo menos um equipamento adicionado dentro da tabela, eu posso continuar com o procedimento normal de inserção de um novo empréstimo, ok? Então aqui dentro, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Primeiro, salva o empréstimo. Beleza? Então eu vou criar aqui uma variável do tipo empréstimo, que eu vou chamar de emp new empréstimo. Essa variável aqui vai ser justamente onde eu vou inserir as informações relacionadas ao empréstimo, tá? Quais são essas informações? A gente pode até voltar aqui no nosso modelo. Vocês vão ver, ó, ele tem o ID, que é autoincremento, então não precisa informar. Ele tem o data de empréstimo, que é a data que eu estou emprestando aquele equipamento. Ele tem a hora que aquele equipamento é emprestado. Depois ele tem a hora de devolução. Tá? Geralmente o professor, antes da aula, ele pega o equipamento emprestado, aí ele dá a aula, depois ao término da aula ele vem e devolve. Então eu tenho que colocar a hora do empréstimo e a hora da devolução. Nesse caso aqui a gente está fazendo a abertura do empréstimo. Depois a gente vai ter outro formulário para poder fazer a entrega, né? Para encerrar aquele empréstimo. É quando ele vem, devolve os equipamentos, a gente confere e dá baixa naquele empréstimo. Então a hora de devolução vai ficar nulo por enquanto, obviamente. O status do empréstimo, por enquanto, ele vai ser aberto, então a gente vai definir que ele está aberto, né? E o funcionário ID a gente vai puxar lá daquele campo txt funcionário, né? Que é onde, na verdade, do atributo funcionário que foi passado lá daquele modal para dentro do frame de empréstimos, tá? Então a gente precisa aqui, ó, de data empréstimo, hora do empréstimo e status, por enquanto, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Então o emp set data, ele vai ser vou colocar aqui, ó, new simple date format ponto simple date format. Aí eu passo aqui o padrão que eu quero dia barra mês barra ano, tá? Ponto parse, e aí eu coloco aqui até colocar em cima aqui, né? Eu tenho que pegar do campo primeiro. Então eu vou colocar aqui, ó, string data emp vai ser igual a txt data empréstimo get text. E aí eu passo essa variável data emp aqui para cá, tá? Faltou um parênteses aqui. Precisa estar dentro de um try catch. Então vamos colocar aqui try catch, e aí a gente coloca esse cara aqui dentro, tá? Se der erro aqui, a gente dá uma mensagem colocando assim, ó, erro ao salvar data, tá? Só pra gente saber que é esse erro que tá dando. Beleza? Então aqui para salvar a data do empréstimo, né? Lembrando que lá, como ele está definido como do tipo date, tá? A gente tem que criar aqui do tipo
date, tá? Esse simple date format, esse método parse aqui, ele pega uma data em string, verifica se ela está de acordo com esse padrão aqui, 2 dígitos dia, barra 2 dígitos mês, barra 4 dígitos ano, faz a conversão para uma variável do tipo date, e aí ele salva aqui dentro do set data empréstimo, tá? Então beleza, além disso a gente tem a hora, né? A hora é mais fácil porque está em string mesmo, então hora em... pode fazer direto, né? Emp set hora empréstimo, que vai ser o txt hora empréstimo ponto get text, tá? Agora precisamos setar o status, então set status empréstimo vai ser aberto, e aí depois quando ele fizer a devolução a gente faz um update no status. E além disso tem o funcionário, então emp set funcionário, veja que eu tenho que passar como parâmetro uma variável do tipo funcionário, e eu já tenho essa variável, que é o this funcionário, tá? Que é justamente, ó, posso até subir aqui no recebe funcionário, quando o modal, né, a gente abre o modal, seleciona o funcionário e dá o OK lá, ele manda esse funcionário aqui para dentro do form empréstimos e salva ele nesse atributo aqui, ó, que foi declarado aqui em cima, tá? E aí é justamente ele que eu passo para a variável emp na hora de salvar, tá? Então estou passando ela aqui, beleza? Então todas as informações do empréstimo eu já salvei, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir outro try catch justamente para poder salvar esse empréstimo do banco. Como que eu faço para salvar? Eu chamo o empréstimo DAO e passo para o método create justamente essa variável emp, tá? Então ele vai salvar, salva no BD o empréstimo, beleza? Agora o que acontece? Depois de salvar o empréstimo, precisamos salvar os itens, certo? O que são os itens? Os itens são justamente as linhas da tabela. Quando a gente seleciona o equipamento, ele vai para dentro da tabela. Cada equipamento selecionado é um item dentro do empréstimo, tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa percorrer toda a tabela, e recuperar os equipamentos ou itens que estão sendo emprestados, tá? Então como que eu vou fazer para percorrer a tabela? Eu vou fazer aqui um for de 0, então i igual a 0, por que 0? Porque a primeira linha é sempre a linha 0, tá? A segunda linha é a linha 1, a terceira linha é a linha 2 e assim por diante. E eu vou percorrer de 0 até quando? Tá? Até o conta linhas. Lembra que essa variável conta linhas ela pega justamente o número de linhas que tem na tabela? O get row count. Então a gente faz um i igual a 0, i menor que conta linhas, e aí incrementa com o comando i++. Certo? Então ele vai desde a primeira linha até a última linha, né? Porque a última linha sempre vai ser o conta linhas menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho 3 linhas, ele vai do 0 a 2. Se eu tenho 100 linhas, ele vai do 0 a 99. E aí eu consigo pegar todos os itens, ou no caso, todos os equipamentos que foram adicionados dentro da tabela, tá? Muito bem, então o que eu vou fazer aqui? Pegar o ID do equipamento. Esse ID, ele sempre está na primeira coluna, que é a coluna 0. Então, ó, int ID vai ser igual a integer.parseInt. Posso dar um enter aqui para ficar melhor a visualização de vocês. E aí aqui dentro eu pego na linha i a coluna 0, tá? Então eu vou colocar aqui tbl equipamentos get value at na linha i coluna 0, tá? Que é a linha atual na coluna 0.
Então, na primeira volta do laço, ele vai pegar a primeira linha, coluna 0, segunda volta do laço, segunda linha, coluna 0, terceira linha, coluna 0 e assim por diante, tá? Então, ele vai pegando todos os IDs de todos os equipamentos, tá? E aqui eu coloco um toString, ele vai converter para integer e vai salvar aqui dentro da variável ID, beleza? Além disso, ó, eu preciso pegar o que? Eu preciso pegar a quantidade daquele equipamento que está sendo emprestado. Tá? Então, pegar a quantidade do equipamento. A quantidade sempre está na terceira coluna, que é a coluna 2. Tá? Ó, aqui na tabela. Ó, primeira coluna é o ID, segunda coluna é o nome, terceira coluna é a quantidade. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, como que eu faço? Eu vou copiar isso aqui e coloco aqui, ó, int. Quantidade é igual a integer parse int, tbl equipamentos, get value yet, linha i, coluna, terceira coluna, coluna 2 então, tá? Muito bem. O que eu faço agora? Recupero as informações do equipamento. Como que eu faço isso? Ó? Equipamento eq vai ser igual a equipamento DAO, ponto, find equipamento. E aí eu busco ele pelo ID, tá? Então eu recupero todas as informações do equipamento no banco de dados através aqui desse método find equipamento, beleza? Muito bem. Agora o que eu preciso fazer? Ó, eu preciso criar o itens, tá? Então eu vou criar aqui, ó, itens. Itens é igual a new itens, tá? Salvo aqui as informações do itens, ó. Itens set equipamento variável eq, que é qual equipamento está sendo emprestado. Salvo a quantidade. E por fim eu tenho que setar o empréstimo. Então itens set empréstimo, a gente passa a variável emp, que é aquela que a gente usou lá em cima. Então eu passei aqui, ó, as três informações que o itens precisa: o equipamento, a quantidade e o empréstimo. Se vocês vierem aqui, ó, e verem a tabela itens, é justamente essas três informações, ó, empréstimo, equipamento, quantidade, tá? Então eu passei as três informações que o itens precisa para ser salvo, ok? Beleza, feito isso, salva o item no banco de dados. Então, itens DAO.create, passo a variável itens, tá? Então ele faz a primeira vez, ele salva o empréstimo, e aí depois o que ele vai fazer? Ele vai fazer um laço de repetição e para cada linha ele vai pegar o equipamento, salvar dentro de uma variável em itens, salvar a quantidade daquele equipamento que está sendo emprestada, salvar as informações do empréstimo e dar um insert no banco. Foi para a próxima linha, faz tudo isso aqui de novo, salva no banco, dá mais um insert, pegou o próximo equipamento e assim por diante, tá? Então se a gente tem 3 equipamentos sendo emprestados, ele vai percorrer esse laço 3 vezes, então ele vai fazer 3 inserts dentro da tabela itens, um para cada equipamento, tá? Então o equipamento e a quantidade sempre mudam, né? Sempre podem mudar de uma linha para outra. O empréstimo é sempre o mesmo, né? Porque é um único empréstimo, tudo isso aqui. E aí ele salva lá no banco de dados, certo? Beleza. Finalizou aqui, né? Então ele já salvou o empréstimo e ele já salvou o itens. O que a gente pode fazer agora? Um JOption pane para dar uma mensagem de sucesso. Empréstimo realizado com sucesso. E depois a gente pode limpar os campos, tá? Então txt funcionário setText vazio. Aí da mesma forma eu posso falar que o meu this funcionário é igual a nulo, tá? Então eu apago do campo, mas também aquela variável que salva as informações do funcionário, eu falo que ela é nula a partir de agora. Posso limpar aqui a data também. Posso limpar o campo da hora, txt hora setText vazio.
e posso limpar ou zerar as linhas da tabela. Então vou criar aqui um default table model, tabela é igual a force o default table model, tbl equipamentos, get model. E aí eu falo que eu quero zerar as linhas da tabela. Como que eu faço para zerar as linhas da tabela? Tabela set num rows 0. Eu estou setando 0 linhas para ela, ou seja, estou excluindo todas as linhas, tá? Então limpou todos os campos, limpou a tabela, tá? Caso alguma exceção seja disparada, ele cai aqui no cat, a gente dá uma mensagem. Podemos dar a mensagem de erro ao realizar o empréstimo, tá? E vou colocar aqui também uma informação para sair no console, que é justamente a informação do erro, né? Caso de erro, ele aparece aqui, ó, o getMessage, porque como é um código bastante extenso, né? E ele pode dar erro em vários lugares, a gente precisa da informação do erro para, caso ele aconteça, a gente consiga corrigir depois. Então ele sai aqui no console, porque ele pelo menos dá uma informação do erro para a gente achar de forma mais fácil aonde ele está sendo gerado, né, e como que faz para poder corrigi-lo, tá? Então essa parte aqui do código está pronta, tá? A gente vai dar um Shift F6 agora, justamente para poder testar. Então abriu aqui o cadastro de empréstimos, tá? Eu vou selecionar aqui qual é o funcionário que vai retirar os equipamentos. Vou falar que é a professora Ana Maria. Selecionei, beleza. A data do empréstimo, vou colocar a data de hoje, naquele padrão, tá? Dia barra mês barra ano. Hora do empréstimo, vou colocar aqui às 15 horas. Depois, numa aula futura, a gente pode até fazer um esquema para que ele já preencha a data e a hora de forma automática. Ele pega a hora e data do sistema e já preenche aqui os campos, tá? Vejam que eu não tenho nenhum equipamento adicionado na tabela, então se eu clicar aqui ele vai dar esse erro, né? É necessário adicionar pelo menos um equipamento, ok? Então eu vou adicionar aqui. Vamos supor que a professora Ana Maria necessite para a aula dela, tá? Um data show. Selecionei, beleza, tá aqui então, ó, data show, que é o produto, é o equipamento 1. Ela vai precisar de uma unidade desse equipamento e além disso ela vai precisar também de 3 notebooks HP. Então ela vai precisar de um data show e 3 notebooks para aula. Então eu estou selecionando aqui os equipamentos que ela está retirando, né, o material didático que ela está retirando como empréstimo. Beleza? Então aqui, ó, um data show, 3 notebooks. Beleza? Cliquei no cadastrar empréstimo. Ele está dando aqui um erro, ok. Então vamos minimizar aqui e verificar qual erro ele pode estar dando aqui no nosso código, tá? Vamos ver, então ele está dando um erro falando que o ID é nulo. Uma instância of a null PK has been incorrectly provided for this find operation. Vamos abrir aqui o banco. Vamos aqui na tabela empréstimo para eu fazer uma verificação. A gente vai vir aqui na estrutura. E realmente eu estou verificando aqui que o ID do empréstimo ele não está definido como auto-incremente, tá? Eu acabei deixando passar isso aí despercebido. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, ó, em muda, tá? No variável ID eu vou clicar em muda e eu vou marcar aqui essa opção, ó, auto-incremente, tá? Cliquei aqui, beleza? Cliquei em guardar. Ele dá erro porque esse ID é um foreign key lá na tabela itens, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pré-visualizar aqui o SQL, tá? Então olha o código que ele precisa executar: alter table, empréstimo, change ID, not null, auto increment. Beleza, vou copiar isso aqui. Eu copiei, aí eu venho aqui na aba SQL e a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar esse código e vai desmarcar essa opção aqui, ó, ativa a verificação de chave estrangeira. A gente desmarca, clica em executar e agora sim o código deu certo, tá? Se a gente voltar aqui na estrutura, agora a gente vai ver que o ID está definido como auto
incremente, beleza? Então, feito essa adaptação aí, tá? Como o nosso ID do empréstimo ele não tava como auto-increment lá no banco de dados, a gente alterou isso agora, provavelmente ele está passando o ID nulo aqui nessa linha itens.set empréstimo, tá? Por quê? Porque na annotation lá do Beans, quando a gente criou, né? Por quê? Porque quando eu rodei o framework e ele criou os Beans e os controllers, não tinha o auto-increment na tabela empréstimo. E agora tem, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou abrir aqui o Beans equipamento, tá? E eu vou abrir também o Beans empréstimo. Vejam que aqui no equipamento, ó, na annotation do ID, ele tem essa annotation aqui, ó, generated value, e aí estratégia de generation type identity, tá? E na tabela empréstimo não tem essa annotation. Então, quando a gente tem essa annotation, o que acontece? A gente salva um Beans no banco de dados, o que ele faz? Ele pega o código que foi gerado e salva dentro do atributo ID. Como aqui a gente não definiu essa annotation, ele não está salvando. E aí o ID está indo nulo na hora de salvar na tabela itens. Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar essa linha aqui da tabela da classe Beans equipamento e abaixo aqui do arroba ID a gente vai colar, dar o OK aqui, de forma que o empréstimo, né, ele também fique definido com o auto-increment não só na tabela do banco, mas também aqui na classe do Beans, tá? Feito isso, voltemos aqui ao form empréstimos, tá? E eu vou executá-lo novamente. Então abriu aqui, a gente vai buscar o funcionário, Ana Maria, data 15/3/2021, hora 15 horas. Agora eu vou adicionar aqui o equipamento, data show, vai ser um data show e vai ser 3 notebooks. Beleza? Cliquei no cadastrar, empréstimo realizado com sucesso, agora OK, beleza. Limpou os campos, fechei aqui. Voltando no banco de dados, a gente vai abrir aqui primeiramente a tabela empréstimos. Então vocês vão ver, ó, primeiro empréstimo, a data 15/3/2021, hora do empréstimo 15 horas, a hora da devolução vai ficar nula até a gente devolver. O status está aberto e o funcionário ID é o usuário 3, ó, que é justamente a Ana Maria, tá vendo? E se a gente for lá na tabela de itens, a gente vai ver que no empréstimo 1 foi emprestado uma quantidade do equipamento 1, que é o data show, e 3 unidades do equipamento 2, que é o notebook HP, tá? Então agora sim está funcionando. Apenas um erro aí que eu acabei cometendo, que acabou ficando despercebido, né? Que na hora de criar a tabela empréstimos, eu esqueci de definir o atributo ID como auto-increment, tá? Mas de forma rápida e teoricamente simples, a gente conseguiu alterar ela lá no banco de dados e a gente conseguiu também criar a annotation nova para ela aqui, tá? Para que a gente conseguisse fazer a abertura do empréstimo aí de forma correta, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e qualquer dúvida é só deixar o seu comentário. Até a próxima.